E aí, moçada, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula do nosso curso e na aula de hoje eu vou trabalhar modularização com vocês. Na aula anterior eu mostrei como a atribuição de responsabilidades é um pouco mais efetiva, só que eu ainda não tenho muita capacidade de reaproveitamento de código. Hoje eu vou trabalhar então a modularização desse código para que a gente consiga importar essas funcionalidades de forma mais facilitada com o JavaScript. Vamos lá? Esse é o código da nossa aplicação até o presente momento. Alguns problemas que eu citei nas aulas anteriores já foram resolvidos. Se você ainda não viu essas aulas, pare por aqui, volte, assista o conteúdo e volte novamente para cá para você conseguir acompanhar de forma satisfatória, tá? Mas esses problemas foram resolvidos de maneira parcial. Eu ainda tenho outros que foram gerados e que precisam ser sanados, tá? Um deles condiz com o reaproveitamento de código. Eu já havia adiantado que esse tipo de situação em que eu quero deixar a primeira letra em maiúsculo, que eu quero ordenar em ordem alfabética, vai acontecer em todas as aplicações que você for trabalhar. Raramente você vai deixar de fazer algo como essas operações em strings. Então é um exemplo bem bacana porque você vai reaproveitar esse tipo de solução para os seus outros projetos, tá certo? Então eu quero mostrar hoje para vocês uma abordagem de modularização desse código. A gente já começou a fazer isso no momento em que a gente começou a distribuir essas responsabilidades em funções. Só que eu quero tirar isso daqui de dentro do meu código, porque eu não quero começar a misturar daqui para frente a visualização das informações na minha camada de visão, a minha camada de lógica de negócios, a minha camada de manipulação da árvore DOM, né, dos elementos HTML, de CSS. Eu não quero misturar essas coisas. Eu quero manter uma organização em termos de responsabilidade. Então eu vou criar um arquivo separado fora do app.js, cuja atribuição vai ser a seguinte: manipular os nossos ingredientes. Só que às vezes eu não vou manipular só ingredientes. Eu vou querer fazer isso com outro tipo de texto, que não necessariamente são cadeias, né, de caracteres voltadas para ingredientes, como nesse escopo. Então nesse caso, o que eu quero é generalizar essa solução para aproveitar essa solução em outros projetos também. É como se eu estivesse criando uma biblioteca de soluções de forma separada e reaproveitável. Fazer isso é mais fácil do que parece se você utilizar os recursos corretos. Então vamos começar. A funcionalidade capitalizar e ordenar devem ser genéricas, funcionar para qualquer vetor de strings, tá? Então para isso eu vou tirá-las daqui, tá? Esse vai ser um primeiro passo, eu não vou deixar aqui na lógica de negócios desse problema em específico. Então eu vou aqui no projeto, volto aqui na aba Explorer, eu vou criar um novo arquivo, New File, então eu dei um clique direito sobre o projeto, né, sobre a pasta do projeto, New File, eu vou chamar aqui de modificador.js. Não sei se é o melhor nome, né, aqui para a nossa abordagem, mas vai servir para que vocês entendam esse raciocínio de modularização, tá? Então, criei aqui o nosso arquivo e vou colocar dentro desse arquivo modificador as nossas funções. Então, eu vou arrancá-las aqui, ó, só copiar. Ctrl X, né? Eu ia falar Ctrl C, mas eu quero recortar. Ctrl X ou Command X, se você tiver num Apple aí. E Command V, tá? Deixa eu só puxar essa tela para cá novamente, senão fica ruim de vocês enxergarem o código e eu também. E agora eu tenho aqui as duas funções, tá certo? Estão em arquivos separados e o objetivo é que eu consiga exportar esses comportamentos para utilizar na minha aplicação. Do jeito que elas estão aqui, eu não consigo ainda utilizar, tá? Só que outra coisa que eu tenho que tomar cuidado. Eu não trato mais apenas de ingredientes. Eu estou lidando com um vetor de caracteres. Então, para a gente entender bem o que está sendo feito, eu vou alterar esse, né, nome ingredientes por vetor. Para modificar assim todos de uma vez, igual eu estou fazendo, existem várias formas, né? Uma delas é com o Ctrl você ir clicando, né, nos seus textos
e depois você consegue, né, editar isso em múltiplos pontos da aplicação, tá? Então aqui fica mais fácil de eu reescrever. Você pode dar um Ctrl F ou algum comando desse da vida para buscar e substituir, tá? Tem inúmeras formas aí de resolver esse problema. Dei um Ctrl S aqui para salvar. Vou verificar se em algum lugar eu deixei aqui para trás esse vetor ingredientes. Eu acredito que não. Tá? Aqui questão do vetor de ordenação, mesma coisa, né? Agora que eu tenho as duas funcionalidades, eu vou utilizar um recurso que vai exportar essas funcionalidades. E em um outro arquivo, no app.js, por exemplo, eu vou poder importar esses arquivos, tá? Aqui na parte inferior, eu vou exportar isso utilizando o seguinte comando: export default, e eu vou falar quais funcionalidades eu estou exportando. No caso, eu vou exportar duas funcionalidades. A funcionalidade capitalizar está sendo exportada, e eu também vou exportar a funcionalidade ordenar. Você deve imaginar, né, que isso daqui, caso cresça bastante, a gente tenha várias funcionalidades, vai ficar meio ruim de manter esse tipo de exportação também. Tem formas melhores e mais eficazes de se fazer isso. Mas vamos por partes, né? Vamos devagar, porque isso aqui já deve ser novo para a grande maioria de vocês também. Então vamos lá, eu vou exportar as duas funcionalidades e quando eu importar esse modificador.js, eu passo a poder utilizar essas duas funcionalidades, tá? Para eu importar essas funcionalidades, eu vou voltar aqui no app.js e antes de ter os ingredientes e chamar essas funções, eu quero importar, tá? Então eu vou dar aqui um import e nesse import eu quero importar a função capitalizar do ponto barra modificador.js. Eu estou então importando essa função capitalizar do, por isso, from arquivo modificador.js. Uso aqui o ponto barra porque eles estão no mesmo diretório. Se tivesse em outro diretório, eu poderia modificar esse caminho relativo. Não é o caso agora, tá? E também quero importar o ordenar também do modificador. Existem formas mais eficientes de importar isso aqui também, tá? Por enquanto eu estou indo com os mecanismos mais simples, para que vocês entendam o que está acontecendo. Então eu tenho um arquivo chamado modificador que tem a função capitalizar e que tem a função ordenar, e eu exporto essas duas funções. E quando eu preciso utilizar essas funções, eu faço o contrário, eu as importo. E para importar eu uso o comando import. Para isso aqui funcionar, eu ainda tenho mais uma modificação a fazer. Verifiquem aqui, ó. O navegador está dizendo que eu não posso utilizar um import fora de um módulo. Isso a gente resolve fácil, tá? Aqui no elemento script, eu preciso falar que esse script é um módulo. Agora que eu tenho aqui o módulo declarado, tá? Eu consigo já começar a importar. Só que eu já tenho um outro problema, ó. O default já foi declarado, tá? Então aqui no modificador eu já exportei dois defaults. Isso daqui não funciona, tá? A gente não pode trabalhar dessa forma. É aqui que o conceito de objetos vai começar a entrar para nós. Eu só posso exportar um default. Existem outras formas de exportação, como eu disse para vocês, mas eu quero trabalhar com a padrão, com a default. Então eu vou exportar um objeto de funcionalidades, um objeto que tem funcionalidades, tá? Então esse objeto vai ser o seguinte. Então deixa eu só colocar ele aqui. Um objeto literal, um objeto escrito de forma direta em JavaScript, é feito com chaves, tá? E nessas chaves eu coloco propriedades e valores de exportação. Então,
À esquerda, eu vou fazer o seguinte, eu coloco, ó, eu pretendo exportar uma funcionalidade chamada capitalizar. Qual é essa funcionalidade? Por isso eu coloco 2 pontos. A funcionalidade se chama capitalizar. Então aqui à esquerda eu coloco o nome do que eu quero exportar como objeto. Eu vou exportar várias coisas, no caso, 2 funcionalidades. A primeira funcionalidade se chama capitalizar e dentro do meu arquivo ela também se chama capitalizar, ela está declarada aqui como uma função e eu estou exportando ela. Nada impede de você trocar esses nomes, né? É esse nome à esquerda que vai ficar visível para importação lá no app.js, tá certo? É meio confuso mesmo agora de início, só que mais para frente vai ficar um pouco mais simples de se entender. Além da capitalização, eu quero exportar uma funcionalidade chamada ordenar. Qual é essa funcionalidade? Ela está aqui dentro e se chama ordenar, tá? Só para facilitar um pouquinho do entendimento, eu poderia colocar isso aqui, ó, fn capitalizar, só para ter um nome diferente e um fn ordenar. Eu acho que assim fica um pouco mais simples de vocês entenderem. Então, fn capitalizar e fn ordenar. Então, à direita, qual é a funcionalidade aqui dentro que eu estou exportando? E à esquerda, qual é o nome acessível dessa funcionalidade no momento de importação. Então, quando eu vou importar, eu tenho que dizer quais elas são, tem que dar um nome para essa importação. E é esse nome que está à esquerda. O que é legal aqui? O que está entre chaves já é um objeto. Eu estou exportando um objeto que tem 2 propriedades. A propriedade capitalizar e a propriedade ordenar. A propriedade tem valor. E depois dos 2 pontos eu coloco qual é esse valor. No caso, são as 2 funções de modificação que nós temos aqui. Vou salvar, vamos ver o que acontece. Salvei. Aí ele diz, capitalizar não é uma função, né, de app, aqui ó, na linha 5. Então, eu não consegui pegar o capitalizar de dentro do modificador. Vamos ver o que na verdade está sendo importado dentro do capitalizar. Então, console.log capitalizar. Vamos ver o que está vindo dessa importação. Salvei. Olha o que vem para nós. Vem um objeto inteiro, tá? Então, eu estou atribuindo para, né, uma espécie de variável chamada capitalizar a importação do modificador. Só que o modificador exporta, por padrão, em default, um objeto. E esse objeto tem 2 propriedades, o capitalizar e o ordenar. Cada uma dessas propriedades, como eu mostro aqui para vocês no navegador, é uma função. Então, na hora de eu importar isso daqui, eu tenho que tentar extrair, né, esse modificador em 2 partes ou utilizá-lo por completo. Então, como eu sei que esse modificador pode e terá várias funções de modificação, eu vou deixar de ter esse raciocínio de 2 importações, vou fazer uma só, tá? E vou chamar isso aqui de modificador. Agora, ó, a parte de baixo aqui não vai funcionar, tá? Esse capitalizar e ordenar por hora não vai funcionar. Eu só vou mandar mostrar aqui no console o modificador. Vejam só o que está acontecendo. Eu troquei os nomes de variáveis, né? Assumi que eu estou agora recebendo a importação do modificador todo, por completo. Até porque são poucas funcionalidades. Mais para frente, quando a gente entender um pouco mais, né, de desestruturação de objetos, eu vou aprender que dá para eu não pegar só o modificador inteiro, todas as funcionalidades. Tá lá, tem 100 funções de modificação, mas eu quero só 3. Vale a pena importar tudo? Eu posso pegar só as 3 que eu preciso? É tranquilo de fazer isso também, não é momento agora, tá? Por hora eu vou pegar o modificador por completo e utilizar. Aqui está o meu modificador, ó, com a funcionalidade capitalizar e ordenar. São propriedades de um objeto que foi retornado de uma importação. Se tiver confuso, calma, né? A gente vai daqui para frente explorar mais esses conceitos. Volta ao vídeo,
Veio novamente, né? Vamos praticando que vai ficar tranquilo de entender sim. Pode ficar calmo, tá? E para eu usar, né, essas funções desse modificador que foi importado, eu vou trabalhar de forma muito parecida com algo que a gente já vinha trabalhando. Por exemplo, aqui no modificador que foi implementado, né, aqui nós fizemos aqueles slice, o toUpperCase, vocês podem ver que a chamada a essas funções de modificação das strings, por exemplo, nós fazíamos sempre usando um ponto e uma funcionalidade, chamando parênteses, passando argumentos, né? Então isso pode ser utilizado também agora, só que a gente está fazendo os nossos próprios modificadores, as nossas próprias funcionalidades, tá? Eu não estou reaproveitando algo que já está pronto para as strings, para os arrays e por aí vai. Então aqui, para eu trabalhar com o meu modificador e as propriedades que estão dentro dele, né, as que estão aqui no navegador, eu uso ponto também. Então, modificador ponto capitalizar é a função de capitalização. Modificador ponto ordenar é a nossa função de ordenação. E eu posso acessar qualquer função que estiver aqui dentro, né, do nosso retorno. Lembrando que o retorno é um objeto que tem suas propriedades e valores. Agora, para eu utilizar aqui dentro, eu só preciso aqui à esquerda do capitalizar e do ordenar, que eu já tinha antes falar que eles vêm do modificador. É modificador ponto capitalizar, modificador ponto ordenar. Passo aqui os elementos que eu quero que sejam ordenados ou capitalizados e as coisas devem funcionar a partir de agora. Vamos ver se estão funcionando. Ctrl S, salvei. Aqui está o meu objeto modificador. Por que ele é um objeto? Ele é um retorno que veio de uma importação e essa importação exportava por default um objeto com duas propriedades. Ambas propriedades são funções. Essas funções recebem um vetor agora, não é mais aquele vetor só de ingredientes, eu consigo fazer isso com qualquer vetor e a partir desse momento eu posso reaproveitar o modificador.js. Eu já não estou mais naquela situação na qual qualquer modificação que for acontecer aqui tem que ser feita em 20 arquivos, né? Eu vou no modificador.js e faço a modificação que eu quiser. Se surgir alguma nova forma de modificar um vetor, eu venho aqui, faço uma nova função e aplico isso sempre que for necessário. Vou terminar só com esse exemplo aqui de uma nova funcionalidade para que vocês vejam que esse tipo de abordagem é melhor do que a anterior. Então, uma function chamada fn caixa alta, nome bem sugestivo, né? Que vai fazer o seguinte com um vetor qualquer. Eu vou percorrer esse vetor e retornar todos os elementos que estão dentro dele, todos os textos em caixa alta, tá? Eu posso fazer algo muito parecido com o que foi feito aqui em cima com capitalizar. Então só vou copiar ele aqui, né? Para nós termos a mesma abordagem, um vetor modificado, só que no resultado de modificação eu vou inserir o seguinte, é o nosso vetor na posição i.toUpperCase. Então mando todo mundo para a caixa alta e coloco no resultado esses valores modificados. Então recebo um vetor bruto, né, com strings aqui. Nem estou tentando verificar se são strings ou não, não vem ao caso agora, tá? E eu vou modificando eles, passando todo mundo para a caixa alta e retorno essa modificação. Na hora de exportar, o objeto tem que ser atualizado também. Então eu separo isso tudo com vírgula. Então, ó, vírgula, vírgula. Então, propriedade, valor, vírgula. Propriedade, dois pontos, valor, vírgula. Caixa alta. Que será, né, terá como valor a nossa função caixa alta. Pronto. Agora consegui exportar essa funcionalidade. Dei um Ctrl S para salvar. E se eu quiser usar agora, tá pronto para uso, né? Vamos ver se funciona mesmo, né? Então, var resultado caixa alta recebe modificador ponto caixa alta. Vou passar os ingredientes direto, né? Não tem problema nesse caso.
e mando mostrar o resultado caixa alta. Então, resultado caixa alta. Funcionou maravilhosamente bem. Está aqui o nosso vetor com todos os seus elementos, todas as suas strings em caixa alta. Isso é a prova de que se você trabalhar de forma mais organizada e modularizar suas soluções, trabalhar com responsabilidades bem definidas, você vai ter resultados mais fáceis de se manter. Isso é um ponto muito importante para nós quando o projeto cresce. E esse não é o único projeto que você vai trabalhar na sua vida. Esse tipo de funcionalidade você pode usar em outros projetos. Então eu preciso reaproveitar o arquivo modificador.js. E nele eu já comecei a passar para vocês alguns conceitos de orientação a objetos de forma aplicada. Eu não falei o que é classe, não falei ainda direito o que é objeto, mas já adiantei. Objetos literais podem ser definidos como propriedades e valores. E eu posso ter várias propriedades e valores separados por vírgula. Nesse caso eu estou exportando um objeto, importando ele para reaproveitamento dentro de um contexto em específico. A atribuição do app.js está bem definida, não tem muitas linhas. Aqui eu tenho uma responsabilidade. No modificador eu tenho outras responsabilidades atribuídas e cada arquivo desse passa a ter o seu papel dentro da aplicação. A importação de tudo isso só funcionou por conta do script com o type model. Ele precisa ser um módulo para que eu consiga importar, tá? Eu sei que é bastante coisa de uma vez, mas tem que praticar, né? Senta a bunda na cadeira aí, abre o teu navegador, teu editor de código, pratica, faz isso daqui, pense em outros modificadores que eu garanto para você que você vai pegar isso aqui bem, tá certo? Bom, a sequência disso vem nas próximas aulas, vai ficando cada vez mais legal e mais aplicado, tá certo? Então um abração a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.